Boa tarde, gente. Começaremos às 5h05. Tudo bem? Olá, sejam bem-vindos ao Think Talks. Eu sou a Thalita, do marketing da Think, e vou acompanhá-los durante o webinar de hoje. Mas, antes de apresentar o palestrante do dia, tenho alguns recados bem importantes. O evento será gravado e em breve estará disponível nas nossas redes sociais. Então, nos sigam no Instagram, LinkedIn e YouTube, que essa edição do Think Talks também vai estar disponível por lá. As perguntas devem ser direcionadas pelo Q&A e elas vão ser respondidas no final da palestra. E vamos para a palestra de hoje, que falará sobre os cenários de ataques de segurança no mundo pós-pandemia, apresentada por Alexandre de Oliveira, gerente de Cybersecurity da Think IT, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, especialização em gerenciamento de projetos, com enfoque estratégico nas áreas de segurança da informação. Alexandre, agora é com você. Obrigado, Thalita. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre um tema tão importante que eu tenho me dedicado aí há mais de 20 anos, que é segurança da informação, cibersegurança. Atuei na IBM, na Cielo, no Tribanco, na Livelo. Ajudei a implementar grandes projetos de IDM, de SOC, de gestão de vulnerabilidades, resposta a incidentes, dentre outros. Então, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço mais uma vez. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o cenário pós-pandemia, acho que a gente precisa comentar um pouquinho sobre o cenário do crime cibernético pré-pandemia. Vamos voltar um pouco no tempo ali em 2019, quando a gente tinha alguns tipos de ataques, alguns tipos de ameaças, né, que eu vou comentar rapidamente com vocês. Vamos falar sobre os malwares. A gente já tinha malwares, os famosos vírus, os trojans, ransomware, já não eram novidade. Os usuários podiam ser infectados de diversas maneiras, abrindo anexos de e-mails maliciosos, visitando sites comprometidos, baixando software de fontes não confiáveis. Então, isso já existia. Os phishings também já existiam, né, que podiam ser entregues ali por e-mails falsos, mensagens instantâneas, sites fraudulentos, isso já existia, né? Phishing por telefone,
manipulação psicológica, obtenção de informações por meio de interações pessoais. Os ataques de negação de serviço também já eram comuns. Eles tinham o objetivo ali de derrubar o sistema-alvo. Não tinha necessariamente um foco de obtenção de lucro, e sim deixar o sistema indisponível para os usuários legítimos. Então, a gente já tinha tudo isso. Nós tínhamos também os ataques de engenharia social, que tinha o objetivo de obter um acesso que não era autorizado, ou a sistemas de informações e informações confidenciais. Nós já tínhamos também vulnerabilidades de software que eram exploradas pelos agentes de ameaça, tanto em sistemas como em aplicações ou sistemas operacionais para obter acesso não autorizado. Enfim, a gente já tinha tudo isso. Mas o que mudou então na pandemia? O que será que aconteceu durante a pandemia que merece a nossa atenção aqui? Bom, algumas mudanças significativas aconteceram. A primeira delas, creio que a gente pode mencionar, é a comunicação remota, né? Nós vimos um aumento significativo desse tipo de comunicação, não apenas entre colegas de trabalho, as pessoas que trabalhavam juntas, mas entre amigos, entre familiares. Então, e nós vamos lembrar que antes de 2020, os sistemas de comunicação remota, o próprio Zoom, o Teams, o próprio Google Meet, eles eram ainda muito imaturos com relação à tecnologia que eles ofereciam, né? A pandemia veio estimular o desenvolvimento desses sistemas. Tanto é que a gente pode observar aqui que as ações do Zoom, por exemplo, ali no início de dezembro de 2019, ela tinha o valor de aproximadamente US$ 70. Quando a gente observa ali em novembro de 2020, ela alcançou o valor de mais de US$ 470. É lógico que quando foi ali no final de 2000, ou meados de 2022, os valores voltaram ao seu patamar inicial, né? Ou seja, parece que a euforia inicial passou, como toda onda de ações, né? Mas a gente observa que, pelo menos durante o início da pandemia, houve um aumento significativo das ações do Zoom. Um outro ponto que a gente pode destacar também nessa, nesse período da pandemia foi a mudança do estilo de trabalho remoto. A IT Barracuda, ela fez uma pesquisa antes da pandemia, e os respondentes, mais de 50%, né, 55%, declararam que não tinham interesse em migrar para o trabalho remoto. Já após a mudança, após a pandemia, 56% já cogitavam em se manter neste modelo. Então, as pessoas realmente mudaram de ideia, viram que havia valor. Inclusive, hoje, nós continuamos vendo esse cenário cada vez mais presente, que é do trabalho híbrido ou remoto, né? Então, foram mudanças significativas que nós observamos durante a pandemia. Tá, mas e depois da pandemia? O que que a gente observa, né? Então, a gente observa o seguinte, pessoal: os ataques, na verdade, eles são similares, são muito parecidos com os que a gente já tinha antes de 2020. O problema é que eles se tornaram mais sofisticados. Os agentes de ameaça, os atacantes, começaram a se organizar de tal maneira que o perfil do ataque, o perfil da invasão, o perfil o objetivo, inclusive, começou a mudar. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que eles começaram a se organizar de tal maneira que isso nunca tinha sido visto. Então, de acordo aqui com
IBM Security X-Force Threat Intelligence Index de 2023, que relata os incidentes ocorridos em 2022, ele diz que 21% dos incidentes ocorridos e tratados pelo X-Force da IBM tinham como principal resultado o uso de backdoors. Mas olha que interessante, e ele foi impulsionado principalmente por um trojan bancário que era entregue por e-mail de phishing, que interessante, chamado Emotet. Se não fosse esse Trojan, esse Emotet, que na verdade vocês vão observar daqui a pouco que ele começou como um Trojan bancário e evoluiu para algo mais complexo, mais sofisticado, nós talvez não tivéssemos esse número expressivo de 21% de incidentes sendo utilizados via backdoors. Em segundo lugar, a gente vê que com 17% vem o ransomware. Mas olha que interessante, o ransomware ele havia ocupando o primeiro lugar desde 2020. Desde 2020, os ataques de ransomware eram tidos como o principal incidente tratado pela IBM X-Force, tá? Então, e somente em 2022 é que ele perdeu o primeiro lugar para backdoors, mas de novo impulsionado pelo Emotet. Se não fosse ele, esse número não seria dessa maneira. E é importante a gente mencionar também que o objetivo principal dos atacantes continuou sendo a extorsão das empresas. Então, aqui, nós estamos vendo claramente que o objetivo delas é ganho financeiro. O maior objetivo das empresas é, de fato, conseguir que as empresas pagassem, sempre, muitas, obviamente, pelo dado sequestrado, né, pelo dado que eles conseguiam criptografar, e mediante extorsão, eles tentaram obter o ganho financeiro, tá? Logo abaixo está aí, né, 27% o objetivo principal dos agentes de ameaça foi a extorsão. Agora, um dado interessante que apareceu no relatório de 2023, referente a 22, diferente dos anos anteriores, é que com 30% dos incidentes, o setor mais atacado foi o de manufatura, né? Isso demonstra duas coisas, né? Primeiro, que eles estão se organizando para poder atacar um determinado setor. Segundo, que eles mostram a tendência dos agentes de ameaça insistir em pressionando um setor já pressionado, que era o de manufatura. Nos anos anteriores, a gente via, por exemplo, setores financeiros como alvo principal. Já em 2022, a gente vê uma mudança nesse perfil de ataque, nesse perfil de tentativa de extorsão, procurando o setor de manufatura. E isso vai ser melhor explicado daqui a pouco, quando a gente entender como é que eles estão se organizando para fazer isso. Legal. Os tipos de ataques, então, continuam similares, mas qual foi o principal vetor de contaminação, o principal vetor de infecção? Foi o phishing, tá? Com 41% dos incidentes em 2022. Então, é muita coisa, é bastante coisa a gente observar que um número tão alto de infecções tenham sido entregues dentro dos sistemas das vítimas via phishing. Em segundo lugar, né, vem seguido aí pela exploração das aplicações expostas na internet, 26%, o que também representa uma enormidade. E o que são esses sistemas, essas aplicações expostas na internet? A gente está falando de sites mal protegidos, desatualizados, a gente está falando de APIs com problemas arquiteturais, com APIs com problemas de construção, APIs não protegidas, por exemplo, não sendo protegidas por um WAF, por um gerenciador de bot. Então, são sistemas que ficam expostos, mas não têm a devida proteção. São sites ou aplicações
mesmo de aplicativos de celulares, de smartphones, que não têm a devida construção verificada, não tem um processo de SAST, né, um processo de verificação de código, um processo de verificação de bibliotecas adequado. Todos esses fatores conjugados permitem esse número altíssimo aí de mais de um quarto das explorações serem via aplicações expostas na internet. Tá? Uma outra informação que o relatório nos traz é o aumento do hacktivismo. E foi principalmente por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que mostrou esse ambiente cibernético mais propício à utilização nas guerras modernas. A guerra de versões, as diferentes maneiras como cada grupo, cada estado, cada país coloca ou se coloca perante esse conflito, tá? Mas é interessante como isso aumentou significativamente em 2022. E é fácil de entender, né? E o terceiro item aqui, pessoal, é o que eu estava comentando sobre a cooperação entre grupos criminosos. Então, foi nítido o aumento de casos de cooperação entre os grupos criminosos, coisa que a gente nunca tinha visto, que a gente nunca tinha presenciado, era os grupos criminosos se organizando de tal maneira que parecem grandes corporações internacionais. E falando um pouquinho sobre essa cooperação entre os grupos criminosos, eu gostaria de passar alguns conceitos que eu acredito que são importantes para a gente ter aqui, para a gente poder entender melhor como é que eles estão se organizando, tá? O ITG 23, né, o chamado Trickbot Group, eles organizam, são eles que estão centralizando ou meio que coordenando essa cooperação entre os grupos criminosos, que estão viabilizando essa organização. Eu vou falar, por exemplo, sobre os crypters. Os crypters são aplicações que têm o objetivo de esconder o artefato malicioso ou malware propriamente dito, tá? Então, o crypter, ele não é o malware propriamente dito. Então, o objetivo dele é ofuscar o código que está dentro dele, criptografar o conteúdo daquele malware, trechos do payload daquele arquivo, né? O objetivo deles é enganar o scanner de antivírus, o scanner de anti-malware, e ele é conhecido como stub. Então, vamos pensar o seguinte: os malwares são construídos, são desenvolvidos pelos desenvolvedores dos grupos dos agentes maliciosos, os agentes de ataque, e eles são colocados dentro dos crypters ou dos stubs, tá? E para viabilizar toda essa organização, eles construíram, o ITG 23 construiu um Jenkins, né? Eles chamaram de Build Machine, e eles construíram esse Jenkins para viabilizar o build massivo dos crypters. Então, um monte de desenvolvedor fazendo os seus códigos, fazendo os seus malwares com as suas intenções, com os seus objetivos, e usando os crypters para poder fazer o carregamento desses códigos maliciosos nos sistemas-alvo, tá? E isso permitiu esse Jenkins, né, essa build machine que eles chamaram, viabilizou com que os grupos pudessem colaborar entre si, tá? Tudo isso foi meio que descoberto, meio que quase que por acaso, assim, por um pesquisador de segurança ucraniano ali em fevereiro de 2022, que conseguiu acesso a esse grupo via Twitter, e ele conseguiu identificar informações e revelar informações sobre o ITG 23 e como eles operavam. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, como eles são organizados, eles tinham lá
Por exemplo, tinha lá um gestor do time de desenvolvedores, que era o Bentley, e o Bentley ele era responsável pelo desenvolvimento dos crypters e pela criptografia do malware para os afiliados e para os parceiros do grupo, né? Então, não era para todo mundo, lógico, se a gente quiser ir lá, não vai rolar. O Bentley, que era ali o coordenador desses desenvolvedores, ele se reportava ou reportava o status das atividades para uma outra pessoa que tinha o codinome Mango. Então, o Mango era um gerente sênior do ITG 23, vai. E mesmo assim, o Mango, ele se reportava para o líder do grupo, que era o Stern. Então, o Stern, que era o líder do grupo, tinha sob a sua gestão ali o Mango e o Bentley se reportava para o Mango. Então, eles pareciam, de fato, ali uma corporação internacional com hierarquia definida e muito bem organizada, tá? Legal. Fala agora sobre o Emotet e o ICID ID. E por que eu estou mencionando esses dois malwares especificamente? Porque os dois utilizaram o crypter do ITG 23 para poder entregar o seu conteúdo malicioso. O Emotet, como eu falei, iniciou a sua jornada ali como um um pacote, né, como o Trojan financeiro ali em 2014, um Trojan bancário, né, em 2014, para poder capturar informações financeiras, informações bancárias. Só que esse Trojan, o Emotet, ele evoluiu, tá? E passou a ser o downloader dos demais Trojans, exemplo, o ICID ID. É importante mencionar aqui, pessoal, que o Emotet e o ICID ID, eles são Trojans de grupos diferentes. A gente não está falando do mesmo grupo, são grupos distintos que fazem o desenvolvimento e que fazem a utilização desses dois Trojans. Mas como o relatório do X-Force da IBM identificou que o ICE-ID estava sendo entregue pelo Emotet, evoluído como um stub, como um crypter, isso mostrou claramente o relacionamento muito próximo entre esses grupos. Então, até 2020, até 2019 ali, eles eram meio que independentes e não uniam esforços para poder fazer os seus ataques, etc. Com esse advento do ITG 23, isso passou a ser possível para eles, viabilizou esse relacionamento, o que tornou a nossa vida aqui de defesa mais difícil, tá? Então, o Emotet passou a ser o downloader, por exemplo, do ICE ID, do QuackBot e do TrickBot, tá? O ICE-ID, também conhecido como BockBot, e foi bastante referenciado no ITG 23 como Anubis, que é um trojan bancário que foi descoberto lá pelo X-Force, primeiramente em setembro de 2017. Tá? Então, tudo isso para dizer, para mostrar para vocês que os grupos de agentes de ameaça estão se organizando, não é uma mera suposição, né? Há evidências claras, evidências fortes de que eles estão se organizando e que eles estão avançando na complexidade dos trojans e avançando na criatividade com que eles entregam o seu conteúdo, tá bom? Muito bem. Dito isso, pessoal, gostaria então aqui de mostrar, né, de falar algumas estatísticas importantes. Não entendam que a soma disso tem que dar 100%, porque não é isso. Eu gostaria só de chamar a atenção para fatos que aparentemente, num primeiro momento, podem parecer isolados, mas eles se relacionam muito bem quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda. Por exemplo, vamos lembrar então que 27% dos ataques têm como objetivo a extorsão, ou seja, o objetivo deles é cada vez mais, diferente de
há alguns anos atrás, mas cada vez mais obter ganho financeiro. Vamos também observar que 21% desses incidentes aconteceram via implementação de backdoors. E aí esses backdoors podem ser entregues de N maneiras, né? Podem ser entregues por ransomware, por phishing, podem ser entregues por exploração de sistemas vulneráveis na internet. Vamos lembrar também que 17% dos ataques foram de ransomware, ficou em segundo lugar, né, perdendo para as vulnerabilidades e para os backdoors. É importante a gente mencionar também que 41% dos incidentes tiveram o phishing como vetor de acesso inicial. O phishing foi o vetor de contaminação. É impressionante nos dias de hoje a gente ver esse tipo de ação ainda ter tanto sucesso, mas ainda tem. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, mostrando o percentual de ataques de phishing, como é que eles se dividem. Mas é de impressionar que 62% desses phishings ainda usam anexos como vetor de infecção, tá? Não é link, não é via serviços de terceiros, é via anexo mesmo, o que é também bastante preocupante. 26% das vulnerabilidades de 2022 foram exploradas, ou seja, de novo demonstra que nós ou que as empresas ainda precisam melhorar o seu processo de patch management, de vulnerability management, porque muita gente ainda não faz a lição de casa. Muitas dessas vulnerabilidades são vulnerabilidades, a grande maioria, se não quase todas, são vulnerabilidades que os fabricantes já divulgaram, já tem correção lançada, já tem patch para ser aplicado, já deu tempo dos grupos de ameaça fazerem os exploits, divulgarem exploits. Então, eu costumo dizer que uma boa parte desses sistemas vulneráveis, eles estão na iminência de serem atacados e comprometidos. Por que eles estão na iminência de serem comprometidos? Porque só não foram comprometidos ainda porque ninguém quis. Porque um atacante não teve vontade, não identificou aquela vulnerabilidade ainda e por algum motivo ele não quis, porque ele já tem a vulnerabilidade divulgada, exposta, ele já tem o exploit na sua mão, é só querer, e ela só não foi comprometida ainda porque ele não quis, tá? Muito bem. E uma outra informação interessante que a gente traz do relatório, aqui em 2022, houve uma diminuição de 52% dos ataques de phishing, que antes roubavam cartão de crédito, mas agora eles visam primordialmente a coleta de informações sensíveis, o PII. Então, até 2021, a quantidade de phishings lançados tinha como objetivo principal o roubo de cartões de crédito, de dados de cartões de crédito. Em 2022, a gente viu uma diminuição significativa desse tipo de ataque. Ok? Bom, então se a gente está falando de principais vetores de contaminação de ransomware, acho que é interessante a gente mencionar os principais aqui, tá? Em primeiro lugar, obviamente, a gente está falando de e-mails de phishing, né, que é a forma mais comum de propagação. Então, é aquele em que o usuário inadvertidamente clica no anexo malicioso, no link para sites comprometidos, etc. E ao clicar nesse link, ele ou no anexo comprometido, anexo malicioso, o ransomware ele é descarregado no sistema da vítima. Em segundo lugar, os exploits de software, né, os agentes de ameaça continuam se aproveitando, como eu comentei há pouco, das vulnerabilidades conhecidas, principalmente nos sistemas expostos, tá? Nós estamos falando desses, novamente, então, de sistemas desatualizados, sem aplicação de patch, e eles conseguem explorar isso. São aqueles sistemas na iminência de serem comprometidos. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente sendo contaminada
por download de fontes não confiáveis, muita gente baixando jogo, software pirata, filme de onde não deve, né? Tipo, é só um filme inocente, é só um jogo inocente, aí a pessoa tem um, ou não tem antivírus nenhum, ou tem o Defender padrão da Microsoft e acha que aquilo é suficiente para proteger a pessoa do ataque, né? Então, o compartilhamento de arquivos em páginas do web não verificadas, então esse é também um vetor importante de contaminação. Redes e dispositivos comprometidos. Os atacantes, né, podem aproveitar redes ou dispositivos comprometidos para espalhar o ransomware. Isso pode incluir o uso de botnets, né, que são redes de dispositivos infectados, controlados remotamente pelos atacantes. Os dispositivos comprometidos podem ser usados para disseminar o ransomware por meio de ataques de larga escala quando eles utilizam essas botnets. Mais recentemente, a questão de semanas aí, um grupo chinês, o UNC53, né, chinês ligado à China, não sei se eu posso dizer que são efetivamente chineses, mas são ligados à China, eles usaram, pasmem, em 2023, pendrives espalhados em locais estratégicos, tá? Para poder disseminar o ransomware, fazer grandes estragos. Até segunda-feira, quando eu li a notícia, eles haviam contaminado, se eu não me engano, 29 empresas, grandes empresas, com essa técnica arcaica de deixar o pendrive ali à mostra para as pessoas curiosas, inadvertidas, pegarem o pendrive e conectarem nos seus computadores. Tão grave quanto isso por exemplo, esses sistemas, esses computadores, terem ainda o auto-run, ou seja, a execução automática quando você coloca o pendrive. Algumas empresas, muitas delas, já têm políticas definidas e configurações distribuídas nas estações de trabalho, de tal maneira que o pendrive ele não é executado automaticamente quando você insere no computador. Mas, por incrível que pareça, esse tipo de ataque ainda acontece e aconteceu este ano e infectou várias empresas. Sites comprometidos, né? Sites que podem... E interessante, pessoal, que são muitas vezes sites legítimos. Nós tivemos um caso, por exemplo, que eu acompanhei, do site de uma loja de imóveis em Manaus, uma loja de imóveis legítima, realmente o pessoal vendia móveis lá, etc., mas, logicamente, o site tinha suas fragilidades, ele foi comprometido, os atacantes conseguiram colocar o código malicioso no site, num determinado contexto lá dentro do site. Se você acessava o site principal, caía na página da loja de imóveis. Só que eles colocaram o artefato malicioso num determinado contexto e espalharam PDFs, espalharam links, direcionando para este site da loja de imóveis com os artefatos, com o artefato malicioso. E nesse caso, uma boa parte dos sistemas que não conseguia ou avaliava somente pelo domínio e verificava que se tratava de um domínio .com.br, tipo lojadimóveis.com.br, e não entendia que aquilo era malicioso, quando na verdade o contexto era malicioso sim, e o ransomware era aplicado, era baixado na máquina da vítima. E nós tivemos que ligar lá para a loja de imóveis e dizer lá, olha, o seu site está comprometido, o seu site está difundindo ransomware. E aí eles tiveram que entrar em contato com o fornecedor, tal. Aí vocês podem imaginar o problema que eles tiveram lá para corrigir. Tiveram que tirar o site do ar para depois voltar novamente com o site limpo. Mas é interessante observar que se tratava de um site legítimo e mesmo assim ele fazia
a entrega de software malicioso, de artefato malicioso, tá? Muito bem, pessoal. Falando agora, então, de phishing, se é isso que a gente está entendendo que é o vetor principal, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos que a gente tem aqui, ó. O primeiro deles é o spear phishing com anexo. Spear phishing é um phishing mais direcionado, tá? Que tem um objetivo mais claro, que tem um objetivo de fato de ou capturar informações sensíveis, ou descarregar um artefato malicioso no sistema da vítima. Então, esse com anexo é um que eu vou demonstrar aqui rapidamente. Esse aqui, por exemplo, é um e-mail de uma conta digital Vivo móvel, que foi enviada por Fraturamento Zero. Olha o domínio que eles utilizaram. Até parece um e-mail de uma conta real, e que aparentemente não tem, até que um pouco bem feito, não muito, mas enfim, dá para perceber que tem elementos que é de phishing, mas ele tem um PDF. E esse PDF tem o quê? É um PDF também, não é muito bem feito, não tem nem o nome da pessoa, e aí você vê ali o vencimento, o valor de 900 e poucos reais. Ali embaixo tem um código de barras, que deveria ser um código de barras de uma conta de consumo, mas que na verdade é um código de barras de um boleto de um laranja. Então, quem pagar, pagou. Mas aí olha só que interessante, você pode imaginar, então o objetivo dele era só pegar a vítima, ou mar aberto, o tipo de phishing mar aberto, né? Quem cair, caiu. Pegar o dinheiro de quem estava ali tentando? Não necessariamente, porque esse PDF ele pode sim ter esse objetivo de conseguir o ganho financeiro pelo pagamento desse boleto falso, né? Mas ele tem também uma chamada, que quando você abre o PDF, ele faz uma chamada escondida a um site malicioso. E esse site malicioso tem o objetivo de baixar o artefato malicioso no sistema da vítima, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque a impressão que eu tenho é que eles querem tentar enganar de duas maneiras. Primeiro, colocando uma, um PDF aparentemente inocente, como se fosse apenas um boleto para pagar, e que algumas pessoas podem simplesmente ignorar, mas só o fato de abrir o PDF já é suficiente para que ele descarregue o conteúdo malicioso na máquina do usuário, tá? O próximo aqui que a gente tem é o spear phishing com link, e normalmente depende da execução do usuário. Então está aqui uma mensagem de um aparente lembrete, de um aviso de um pacote atrasado, né? Também não é muito bem feito. A gente pode observar no endereço de e-mail do, do remetente, que não diz muita coisa com nada, mas para quem não está muito atento a isso, pode ir lá e clicar nesses botões, confirme o endereço ou fotos do pacote, e que, na verdade, quando você analisa com cuidado e observa o conteúdo, ou qual é o link desses botões, o link é esse daqui, tá? Então, é um link que, ao ser clicado, descarrega um artefato malicioso na máquina da vítima. Então, esse é o spear phishing com link, tá? O spear phishing via serviço de terceiro é aquele que se utilizam de WhatsApp, por exemplo, ou outro sistema de comunicação pessoal, para poder fazer a entrega do phishing. Mas ele é pouco utilizado, então acho que é interessante eu mostrar o smishing. O smishing é um phishing entregue via SMS, que também tem o objetivo de ou infectar a máquina do usuário, ou conseguir informações privilegiadas, informações bancárias, informações pessoais da vítima.
Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, um exemplo de um SMS, que não é lá muito bem feito, né? A gente percebe que foi enviado por um número de celular qualquer, né? DDD 21, tentando se passar pelo Itaú, pedindo para o usuário atualizar o iToken. Observem que o iToken, inclusive, tem um zero no lugar do O, com o objetivo de tentar ludibriar algum possível sistema anti-spam. Com o link também, um link que a gente já sabe hoje malicioso, né? Que muito provavelmente esse link já foi feito takedown, ou pelo próprio Itaú, ou por alguma outra entidade, ou ele perdeu o efeito mesmo. Mas esse é um smishing com link. Eles evoluíram, tá, pessoal? Esse é um mais recente, de terça-feira da semana passada, que eles conseguiram colocar ali no lugar do número o Bradesco, e eles têm aqui um SMS que fala sobre uma compra realizada na Fast Shop, 1789. Eles não tiveram preguiça de colocar um número melhor, né? 1789, mas tudo bem. E um 0800 para você ligar. Pois parece incrível, mas esse é a central de atendimento do crime. Então, se você liga lá na central de atendimento, tem a opção 1, opção 2, opção 3. Qualquer opção que você escolher, você cai no mesmo atendente, né? Na mesma pessoa que atende qualquer uma das opções. E o objetivo dele é tentar convencer, ludibriar a vítima a passar informações sensíveis, passar a senha do cartão, passar o CVV, se for o caso. E o meu sogro quase caiu nessa, porque eles fazem um trabalho até que bem feito de engenharia social. Então, eles têm essa. Inclusive, fazem o favor de pedir para uma pessoa retirar o cartão, que teoricamente foi comprometido, na sua casa. Tá? Então, isso é comum, infelizmente, sabemos de casos aí em que isso ocorreu. Tá? Então, eles se aperfeiçoaram, saíram de um SMS enviado por um celular qualquer com um link suspeito para uma tentativa de engenharia social com 0800 e central de atendimento e tudo mais. Eles têm uma central talvez muito mais sofisticada do que muita empresa por aí. Aqui uma lupa nos phishings, né, que eu comentei com vocês. Então, vocês podem observar aí que 62% dos phishing, dos spear phishing, as tentativas são por anexo, né? Estranho isso, mas de fato eles acreditam que tem maior sucesso enviando anexo. 33%, um terço ali via link, e apenas 5% via serviço de terceiro. Então a gente observa a predominância das tentativas de phishing via anexo e um percentual menor via link, tá? Muito bem, pessoal. E como é que as empresas se defendem desses ataques de phishing, do Business Email Compromise, do Account Takeover e do VIP Impersonation? Eles fazem isso com filtros anti-spam, tá? Os filtros anti-spam, tradicionalmente, eles são baseados em conteúdo e também em aspectos técnicos, tá? Tem o uso da inteligência artificial, machine learning, para poder ajudar na avaliação dessas regras e escanear os e-mails, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, e quais são os conteúdos avaliados e listas, né? São filtros de palavras, busca de termos específicos, filtros heurísticos, né? O filtro heurístico é baseado em pontuação, procuram certas palavras e alguns aspectos técnicos, né? Endereço de origem, se ele tem certificado ou não, se tem é, é, proteção de criptografia e assim por diante.
E essa pontuação, né, esses termos, essas palavras, esses aspectos técnicos, eles recebem pontos. Se atingir uma determinada pontuação, então o e-mail é bloqueado ou ele é colocado na quarentena ou simplesmente colocado na pasta de spam. Também se baseiam em filtros bayesianos, que é um certo tipo de algoritmo heurístico, mas ele visa aprender como é que o usuário classifica o que é spam, tá? Obviamente usa para isso o machine learning, tá? Tem as listas de restrição, as listas de liberação e as gray list. O gray list está ali entre a restrição e a liberação e que pode bloquear a mensagem temporariamente. Bom, todos esses métodos, essas estratégias de filtragem, né, de anti-spam, são de uma tecnologia que a gente chama de SEG, que é Secure Email Gateway, que é uma solução que avalia os e-mails antes de chegarem na caixa de entrada dos usuários, antes de chegar na caixa efetivamente, né? Então, elas ficam ali no meio do caminho, né? Normalmente tem um gateway que olha cada um dos e-mails, né? Avalia cada um dos e-mails inline mesmo, para verificar se aquele e-mail é malicioso ou não, tá? Uma outra abordagem que existe, né? Na verdade, né? Mas qual seria a melhor abordagem? O que a gente quer saber, já que a gente sabe que a eficácia da abordagem do SEG, que é ter o gateway no meio do caminho, ela é limitada, ela tem, não é lá muito eficiente, né? A gente sempre sabe que sempre passa um tanto de e-mail que a gente não consegue, a gente está sempre ali no limiar do ajuste, se aperta muito, e-mails verdadeiros não passam e não chegam para o usuário. Se solta muito, passa muito e-mail, muito spam, muito phishing. Então, as empresas precisam, na verdade, implantar uma estratégia em defesa profunda, né, que é o Defense in Depth, para poder garantir a segurança de e-mail. E aí, o Gartner traz um novo conceito que é o ICES, que é o Integrated Cloud Email Security. Esse ICES é uma solução baseada em API que usa muito inteligência artificial e ela se baseia muito nisso para poder barrar os ataques avançados nos e-mails, tá? E a gente tem que perceber que essa é uma solução para provedores de e-mail em nuvem. Ela não funciona quando a gente tem provedor de e-mail on-premise. Para serviços on-premise, serviços de e-mail on-premise, ela não funciona, ela não se aplica. Como eu comentei, os anti-spams tradicionais, né, possuem uma eficácia limitada, então a proposta que se tem é colocar o SEG, que ele já vai barrar um tanto significativo, e a maioria dos provedores de e-mail baseados em nuvem, eles já possuem esse nível de proteção, né? Mesmo no mais básico, né? Microsoft, que tem uma grande uma fatia considerável do mercado de e-mails, o próprio Google, eles já têm isso implementado nos pacotes de serviço básico que eles oferecem. Mas a gente colocando junto com o ICES, o resultado final ele se torna muito melhor, tá? Então, ele se conecta via API, né, diretamente nos serviços, tanto do Microsoft 365, no Google Workspace, sem afetar o tráfego nativo dos e-mails, porque ele não fica no meio do caminho. Ele é um serviço que se conecta ao provedor de e-mail e faz a análise, a avaliação dos e-mails, uma vez que eles já são depositados na caixa do usuário. Muito bem, pessoal. Passar algumas recomendações, então, aqui, depois de tudo isso que a gente já viu, né? Depois, né, você fala assim, puxa vida, Alexandre, você já
fez o desenho aí da catástrofe, a gente viu que os grupos estão se organizando, os grupos de atacantes estão se organizando, estão agindo como se fossem grandes corporações. A gente já sabe que tem algumas fragilidades, algumas soluções isoladamente já não são suficientes. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é a recomendação que a gente tem para endereçar essas preocupações? Bom, algumas, tá? Poucas, mas importantes. Primeiro, a gente precisa gerenciar os ativos, precisa saber o que tem, o que a gente quer proteger, porque não dá para proteger tudo, não é possível, não é atingível querer proteger tudo da mesma maneira. Quais são os dados críticos para o negócio? Esses dados críticos é que a gente tem que olhar com maior carinho. Então, essas são as primeiras perguntas que uma equipe de segurança precisa responder para poder definir a proteção eficiente. Precisa priorizar a descoberta dos ativos no seu perímetro. Não dá para ter ativos subindo no ambiente sem que você saiba, sem que o sistema de gerenciamento de segurança da informação contemple esses ativos. Eles precisam estar visíveis para o time de segurança, para o time de TI e assim por diante, tá? E essa descoberta é necessária para você poder diminuir essa superfície de ataque, tá? Também a gente precisa pensar que esse gerenciamento de ativos precisa incluir código-fonte, precisa incluir credenciais privilegiadas e outros dados que talvez já existam até na internet ou na dark web. Então, a gente precisa considerar como uma realidade que algum dado já está vazado, já está por aí. Se ele tem uma relevância alta ou não, é uma outra história, mas a gente precisa ter isso em mente. Outra coisa, a gente precisa conhecer o adversário. E conhecer o adversário te coloca um passo à frente, ou pelo menos te tira do passo atrás, né? Estar um passo à frente é difícil, mas a gente precisa conhecer o adversário, saber como que ele opera, saber quais as técnicas que ele usa, né? Quais são os agentes de ameaça com maior probabilidade de atacar o seu setor, a sua indústria ou a sua região. Tudo isso ajuda a identificar e implementar defesas e contramedidas mais assertivas para a sua realidade. Tá? Precisa se preparar para o pior. Os ataques vão acontecer, eles já estão acontecendo, mas a gente pode evitar as falhas. Né? Então, os testes as simulações de ataques, as simulações do que pode dar errado, elas são muito importantes. Elas ajudam os times a se prepararem a responder os incidentes de uma maneira mais tranquila, sem desespero. Eu sei que todo mundo sabe que treino é treino, mas jogo é jogo. Agora, imagina se for para o jogo sem treinar. Então, fica bastante complicado. Então, se preparar é importante. Ter um processo, um plano de resposta a incidentes bem feito, bem elaborado e treinado, simulado, envolvendo as partes que precisam ser envolvidas, é fundamental. Outra coisa muito importante, usa a inteligência. Inteligência de ameaça combinada com o conhecimento dos adversários realmente te coloca um passo à frente. Então, o que a gente chama de threat intel, né? É importante para o negócio, é importante para entender como é que os agentes de ameaça estão fazendo. Eles estão interessados no meu negócio? Eles estão interessados na minha indústria? Então, a gente precisa ter um threat intel para ter um olhar de fora e não apenas de dentro. Monitore o seu ambiente. Você precisa, é fundamental ter visibilidade dos riscos e as ações dos agentes de ameaça para poder agir rapidamente. Para isso, precisa de ferramentas, das pessoas certas, dedicadas a isso. Tá? A gente precisa de foco no tema, porque senão... E colocar lá uma ferramenta para
capturar os alertas, capturar os logs e deixar lá, também não adianta. Então, é muito importante que você tenha pessoas dedicadas ao tema, que peguem esse tema para si como sob sua propriedade mesmo, sabe? Como donos daquilo. E essas pessoas se preocupem, se empenhem, se dediquem a deixar o ambiente com maior visibilidade e diminuir os riscos. Um outro tema, conscientização dos colaboradores. É interessante que mesmo após tanto tempo, né, com tanta tecnologia disponível, as pessoas, né, a pessoa ainda é o elo mais vulnerável, e ele é um vetor de comprometimento importante na organização. Né? Se todas as defesas técnicas falharem, a gente ainda precisa confiar que as pessoas farão o que é certo, vão conseguir fazer o que é correto. Então, a gente precisa de um programa de conscientização para ajudar a elevar o nível de maturidade das pessoas, dos colaboradores com relação à segurança. E não só dentro da empresa, mas também fora dela. Porque quando a pessoa tem o seu nível de maturidade com olhos à segurança elevado, ele toma cuidado na sua vida pessoal, mas ele toma cuidado também na sua vida corporativa, dentro da empresa. Tá? E por último, mas não menos importante, a gente precisa amadurecer os processos, precisa elevar esse nível de maturidade da segurança, tá? E a gente tem que ter em mente que os processos de segurança, eles precisam evoluir constantemente. Para isso precisa de, novamente, pessoas dedicadas, ferramentas, processos e procedimentos, né? Porque as ferramentas, elas não se cuidam sozinhas. As ferramentas não evoluem sozinhas. A gente tem que ter gente olhando. É como o ditado, né? É o olho do dono que engorda o frango. Então, a gente precisa ter ali gente dedicada que, mais uma vez, entenda que com atitude de dono, que se sinta responsável e dono daquele tema para poder levar para frente, para poder identificar os riscos e levar para a alta gestão os riscos, estimular e provocar a alta gestão que precisa, que tem risco, que precisa de recursos, precisa de gente, precisa de ferramentas, para que, de uma maneira geral, o processo ou os processos de segurança da companhia, da empresa, tenham uma maior maturidade. Então, o general que não considerar cuidadosamente a ameaça permanente que representa o seu inimigo poderá ser capturado por ele após ver o seu exército derrotado. Sun Tzu. Muito bem, agradeço aqui e vou passar aqui para Thalita, porque eu imagino que devem ter perguntas aqui, né? Thalita, contigo. Obrigada, Alexandre, por dividir com a gente esse conteúdo. Temos sim algumas perguntas dos nossos participantes. Antes, né, de passar as perguntas, o Ricardo ele até perguntou se a gente vai divulgar os slides, né, desse material como referência, né, para estudo. Quem tiver interesse, né, em saber mais sobre esse assunto, pode mandar um e-mail para o marketing@grupofin, que eu vou deixar até aqui no nosso chat, né? E que a gente vai mandar esse material para vocês, tá bom? E dando sequência, o Carlos perguntou, no caso de associação dos grupos de hacker, como a gente consegue se proteger ou se preparar contra o que eles organizam? Legal. Boa pergunta, Carlos. Bom, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de gente dedicada, a gente precisa monitorar e a gente precisa olhar para o assunto de uma maneira holística, entendendo como cada organização se organiza para que a gente possa criar as contramedidas, as defesas adequadas. Então, por exemplo, a gente sabe que os grupos estão se organizando
para conseguir entregar cada vez mais para a gente ransomware, via phishing, via exploração de vulnerabilidades. Então, a gente precisa, por exemplo, se o ransomware é uma dor, é uma preocupação que a gente precisa de ferramenta para monitorar a sua ação dentro do ambiente. A gente precisa de ferramenta para monitorar a sua movimentação dentro do ambiente. E a gente precisa de ferramenta para poder impedir que ele se manifeste. Então, novamente, precisamos de ferramentas, processos e pessoas dedicadas a isso. Quando a gente tem esse conjunto de ações, né, das ferramentas adequadas, das pessoas olhando para o ambiente, monitorando e tomando esse cuidado, um bom programa de conscientização, para que a gente minimize o risco de infecção via phishing, por exemplo, a gente consegue se organizar e se proteger contra o que esses grupos preparam para atingir o seu objetivo. Eles tentam atacar e a gente tem que se defender. Bacana, Alexandre. A Patrícia, ela perguntou, eu fiquei pensando naqueles e-mails com anexo de fatura falsa, de conta de consumo, tipo da Vivo. Eles parecem meio exagerados, né? A minha pergunta é, como a gente pode ter certeza ou monitorar se eles são malwares ou com artefatos contaminados e acessam endereços maliciosos? Legal, Patrícia, né? Mais uma vez, monitorando o ambiente, identificando os agentes de ameaça, por onde que isso pode entrar, com ferramentas, novamente, que vão nos permitir bloquear a ação do agente de ameaça, bloquear a ação do ransomware, bloquear a ação do phishing. Então, por exemplo, aquele PDF que eu mostrei, ele não era um simples PDF com um boleto falso para pagamento, para pegar uma vítima inadvertida que não presta atenção nas suas contas, porque vamos combinar, né? Quem é que tem uma conta que paga 50, 100, R$ 200 por mês de telefone e de repente vai ter uma fatura de 900? Então, me parece muito mais uma tentativa de execução, de abertura do PDF e execução do artefato malicioso, que vai até um site malicioso baixar o artefato contaminado, do que uma simples tentativa de fazer pagar um boleto falso. Então, mais uma vez, ferramentas, pessoas dedicadas, olhando, monitorando o ambiente, porque no momento em que o PDF é aberto e a tentativa de sair para um domínio malicioso é feita, a ferramenta correta precisa identificar e bloquear aquela ação naquele momento, imediatamente. Então, só assim a gente consegue proteger o nosso ambiente desse tipo de ataque. Acho que eu consegui responder, né? Certo. E tem mais uma última pergunta do Marcelo. Eu sei que o phishing é o principal vetor, mas também tem os exploits que são usados para atacar sites e APIs expostas. Como você acha que podemos proteger as infraestruturas? Vamos lá. Marcelo, fazendo arroz com feijão. Um bom processo de patch management, um processo de gestão de vulnerabilidade, um processo em que garanta que as aplicações serão atualizadas dentro dos tempos adequados. Uma outra coisa que se faz também é colocar segurança em camadas. Então, por exemplo, se você tem um site, um sistema que está exposto para a internet, precisa estar exposto, um e-commerce, etc., é muito útil e prudente você colocar outros sistemas de proteção, como, por exemplo, o WAF, como, por exemplo, um sistema anti-bot, se a gente estiver falando de APIs, por exemplo, né? Então, implementar um processo de verificação de código com SAST ou DAST, né? Que é o SAST é a avaliação do código-fonte e o DAST é a avaliação dinâmica da aplicação, né, com vistas à segurança. Então, essas são as medidas
que podem contribuir para que a gente não seja pego de surpresa e que a gente diminua a exposição da infraestrutura a esses ataques. Certo. Temos aqui também alguns elogios, né, sobre esse conteúdo da Alessandra, do Ricardo e do William, falando que foi uma apresentação com bastante conteúdo, bem rica. E vou passar mais alguns recados para vocês, né? Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, o Instagram, LinkedIn. Esse conteúdo vai ser disponibilizado no YouTube, no Spotify, então nos acompanhem por lá também. E, mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram desse webinar e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado. Adorei fazer esse conteúdo para vocês. Espero ter contribuído com a reflexão sobre o tema, porque é muito importante que nós tenhamos de fato isso em mente e seja a pauta das lideranças para proteger as nossas organizações. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau, pessoal.